Hoje em dia, vemos cada vez mais pais preocupados em proteger os filhos e garantir que eles não tenham frustrações ou não passe por dificuldades. Será mesmo que essa superproteção protege ou será que ela desprotege? Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a questão da superproteção, chamamos a Alcione Marques. Ela é diretora da NeuroConnect, educadora, psicopedagoga, mestre em ciências pela Unifesp e especialista em neurociência educacional e neurociência do comportamento. Audio Jungle. Audio Jungle. Seja bem-vinda, Alcione. Obrigada por ter aceito o nosso convite, pela participação nesse Honeycast. Eu que agradeço, Janaína, é um prazer estar aqui de novo. De novo, é isso que eu ia falar. No Ranieri, então agradeço, é um prazer enorme. Eu vou começar pela pergunta tema do episódio, tá? Para a gente começar o papo. Por que a superproteção desprotege? Se é que ela desprotege. Desprotege, Janaína. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente dizer que evidentemente, a proteção ela é necessária, né, para a criança, e os pais, os responsáveis, têm que dar esta proteção porque a criança é um ser vulnerável, né, até ela ganhar autonomia. Então, a proteção é algo que se espera e que é necessária, é saudável para o desenvolvimento dessa criança, o desenvolvimento integral. Já a superproteção, né, ela acontece quando os pais, ou um dos pais, ou um cuidador, ou os cuidadores, eles impedem que a criança lide com desafios, com sofrimentos, com tristezas, com obstáculos. Tanto é que em inglês é chamado de overparenting, a superproteção está associada ao overparenting, ou a um fenômeno chamado pais helicóptero, né? Que está sempre em cima. Por quê, né? Está sempre sobrevoando para que quando a criança enfrente uma situação difícil, um desafio, um sofrimento, ele vai lá e baixa e resgata. Né? Já nem enfrenta, né? Já nem enfrenta. E o que acaba acontecendo com essa superproteção é que ela está associada a um excesso de controle também, ela não vem sozinha. Então, os pais que superprotegem, eles entendem que cuidar desta criança é resolver todos os problemas dela, impedir que ela sofra, que ela enfrente dificuldades, né? Mas para isto eles exercem um supercontrole, né? Então, eles tendem a intervir nas interações desta criança, tanto sociais quanto com o ambiente. Então, essa criança tem menos liberdade para interagir com o mundo, né? E esse supercontrole também gera uma série de impactos, né, de efeitos negativos. Então, sim, a superproteção desprotege, né? Tem um efeito contrário. Eu ia te perguntar exatamente sobre a questão dos impactos emocionais nas crianças e nos adolescentes que são super protegidos aí pela família. Hoje já tem estudos muito robustos que mostram que a superproteção ela é um fator de risco para o adoecimento mental. Ela está associada a maior risco de crianças, adolescentes e jovens desenvolverem transtorno de ansiedade, depressão e burnout escolar quando eles chegam na fase da graduação, da faculdade, tá? E por que isso acontece? Porque qual é o nosso papel como pais, né? Se a gente pensar grosso modo, é cuidar dos nossos filhos para que em algum momento eles não precisem mais de nós, porque em algum momento nós não estaremos mais presentes. Então, é ajudar essa criança a construir habilidades para que gradualmente ela seja autônoma e cada vez mais autônoma, que ela possa dar conta das demandas da vida, dos desafios da vida, que ela possa desenvolver recursos internos, recursos próprios, habilidades, para poder enfrentar as demandas normais da vida.
Só que isso não acontece num passe de mágica quando a criança se torna adulta. Isso é construído desde a infância. Eu ia falar exatamente isso, que eu acho que eu ouço muito isso. Mas eu não preciso fazer isso agora, ele é muito pequeno para isso, eu deixo para fazer lá na frente, porque lá na frente ele vai ser maior e vai conseguir lidar melhor com isso. Exatamente, eles não entendem que é um processo. Perfeito, perfeito. É um processo e óbvio, né? Essa autonomia que tem que ser dada para a criança, ela tem que ser proporcional à capacidade da criança. Sim. É fácil? Não, não é, não tem manual, mas a todo momento os pais têm que se perguntar, né? Que oportunidades que eu estou dando para o meu filho para resolver problemas, para enfrentar frustrações, lidar com coisas que acontecem da forma que ele não quer e fortalecer a habilidade da resiliência, experimentar o sentimento de, que a gente chama de autoeficácia, né? Um sentimento de competência. Então, ele poder perceber que ele dá conta, que ele é capaz, que ele consegue. E, na verdade, a mensagem que os pais vão passando para esta criança com a superproteção é que ela é incapaz. Então, o que eles estão dizendo para elas é assim, você não consegue, por isso que você é frágil, você é vulnerável, né? Então, por isso que eu faço para você. E o grande paradoxo dessa situação, né, o overparenting, a superproteção, esse fenômeno dos pais helicópteros, assim, foi primeiramente mencionada, trazida em 1985, né? De lá para cá é um fenômeno que vem crescendo por uma série de razões socioculturais, inclusive o papel que a infância passou a ter nas sociedades, a percepção das pessoas de um maior perigo em razão, né, da falta de segurança, né, que a gente vive. Mas você tem estudos que mostram, por exemplo, em cidades na Austrália, num determinado período de tempo, elas se tornaram mais seguras, né? Elas tiveram menos casos de violência, mas a percepção de risco dos pais aumentou. Por quê? Porque hoje você tem acesso a informações pela internet de algo que está acontecendo do outro lado do mundo, só que a sensação de perigo que você tem é que aquilo pode acontecer aqui. Tá? Então tem uma série de fenômenos que contribuíram para isso. E aí o que acaba acontecendo? Essa superproteção é algo que tem acontecido em várias sociedades no mundo todo, vulnerabiliza criança, o adolescente, o jovem, e por outro lado, ele tem que lidar com um mundo mais complexo, que traz mais desafios. Que ele tem que resolver mais problemas. Que ele tem que resolver mais problemas, que ele tem que ser mais flexível, que ele tem que ter mais destas habilidades para lidar, né, com situações que são mais imprevisíveis, e ele chega fragilizado, né? E aí isso é uma questão assim, você tem hoje documentado, né, jovens que entram na faculdade e desenvolvem um burnout acadêmico. Por quê? Porque também na vida acadêmica, na vida escolar, você sabe bem disso, as demandas e a exigência de autonomia para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem, são crescentes. Conformidade. E é importante que seja assim, né? E aí, a hora que ele vai lidando com mais desafios, que ele precisa ser mais autônomo, ele não consegue dar conta. E aí ele chega na faculdade e aí os pais estão intervindo, estão atuando nas interações, na relação com a faculdade, nas questões dos estudos, ele acaba entrando numa síndrome de burnout, de esgotamento e se desengajando da vida acadêmica. Até porque na faculdade isso fica muito evidente que aí está muito fora, né, do que é natural, né? Sem dúvida. Então, os impactos nos estudos, na vida acadêmica, elas já são percebidas desde o Fundamental 2. Porque quando eles saltam do Fundamental 1 para o Fundamental 2, pede mais professores, mais conteúdo para lidar, precisa mais autonomia, eles não conseguem dar conta, eles começam a ter problemas de aprendizagem. Então, no meu consultório, várias vezes eu atendi famílias, né, que falavam, não, meu filho tem um problema de aprendizagem, ele não está indo bem. E aí, a hora que a gente fazia o levantamento, toda a análise diagnóstica, a gente percebia que não foram construídas habilidades relacionadas à autonomia e aquele menino, aquela menina não consegue dar conta, né? Então, isso é algo que é fundamental que os pais entendam que amar, né, que cuidar não é super proteger, né? E aí, assim, não é porque a gente acha ou porque a gente tem uma opinião sobre isso. Você tem evidências científicas
que crianças que enfrentam algum nível de adversidade, elas têm melhor saúde mental, elas têm relacionamentos mais estáveis, elas têm maior empregabilidade, e lógico, quando comparadas com crianças que não enfrentam nenhuma adversidade ou com crianças que enfrentam muita adversidade. Então, não é que é para largar a criança no mundo, ser negligente e submeter a criança a enormes dificuldades que ela não está preparada. Mas uma certa dose de adversidade, ela é fundamental. Você sabe que eu tive uma situação com uma escola que eu fui conversar, né, com os professores, com os gestores, eles estavam muito preocupados com esse ponto, e isso já faz uns 8, 10 anos. E eu falei, gente, o que acontece quando um estudante esquece um material, esquece uma tarefa em casa? Ah, não, o pai, a mãe pode trazer aqui, a gente entrega. Eu falei, tá errado. Porque eles sempre vão esquecer, né? Eu falei, vocês precisam conversar com os pais, são eles que têm que trazer. Se ele esqueceu, ele vai ficar sem, ele vai receber uma nota mais baixa, né? Mas trazer um remédio, é uma outra história. Eu falei, mas uma tarefa, um material que ele tinha que lembrar, se os pais sempre trazem, como que a escola está construindo essa autonomia também, ou contribuindo para construir essa autonomia? Então, são questões muito importantes para a gente refletir, né, Janaína? Eu acho que você já falou um pouquinho, mas acho que a gente pode explorar mais como ela afeta a independência dos jovens. Então, esse jovem, esse adolescente, ele vai desenvolvendo, na verdade, vamos falar o contrário, ele não desenvolve recursos e habilidades para sentir que ele pode contar com ele. Então, ele acaba ficando com a sensação que sim, eu preciso dos meus pais, eu não posso sair da casa dos meus pais, eu preciso dos meus pais. E é um fenômeno que a gente vê em vários países, essa adolescência tardia, né? Esses jovens com 30 anos na casa dos pais, sem assumir responsabilidades, né? Seja financeiras, sejam... de família, né? O pessoal com medo de ter filho, porque eu não vou dar conta de um filho, né? Pois é. Então, aí esse jovem, ele tem uma insegurança muito grande de sair da casa dos pais, de assumir um relacionamento, né? De lidar com questões da vida adulta, porque ele não se sente preparado. Tudo é muito grande, né, na verdade? Muito grande, muito difícil. Todas estas habilidades que a gente constrói, que são bases da saúde mental e que elas são importantes para a gente lidar com as demandas do mundo, elas são construídas desde a primeira infância. De que forma? Com treino. Como é que a gente treina? Né? Passando por situações mais simples, enfrentando, lidando com aquelas situações, e depois essas situações vão crescendo em complexidade até o ponto que a gente vai lidar com as coisas da vida como adultos. Mas é esse processo, como você mencionou, e não algo que acontece da noite para o dia, quando o menino faz 18, 20, 21 anos. Né? Então, isso é muito importante pensar que a gente precisa dar oportunidade para que os nossos filhos, ou as crianças, os adolescentes que estão sob nosso cuidado, tenham oportunidade de solucionar problemas. Simples num primeiro momento, né? Para depois, quando chegar ao complexo, ele poder dar conta, né? É isto. E seguindo ainda essa linha sobre a questão da independência, quais podem ser essas consequências da superproteção na vida adulta? Eles podem ter dificuldade no mercado de trabalho, por exemplo? Sem dúvida, e já tem. Já tem, né? Porque hoje é um problema... Já tem. Tem né? vaga, mas as empresas não conseguem contratar. A gente já tem empresas, tem um caso, aí tem alguns casos que vão parar na mídia, de um pai que ligou para uma pessoa de RH, um recrutador, e assim, falou um monte, porque falando, você traumatizou meu filho, porque ele passou por um processo seletivo e ele não foi aprovado, ele se sentiu diminuído. E assim, essa pessoa, que já era uma pessoa master, né,
eu falo assim, eu nunca enfrentei isso na minha vida, né? Eu estava com um jovem ali de 22 anos, né? E isso faz parte da vida adulta, né? Você não ser aceito, você ser demitido, receber uma crítica. E o que é uma ilusão, né? Porque o pai não consegue resolver o problema do emprego e nem tampouco de um relacionamento, por exemplo. Então, né? esta é a ilusão, né? Eu vou poder controlar todas as circunstâncias para que meu filho não sofra, vou poder controlar todas as circunstâncias para que ele não se frustre, porque ele não passe dificuldades. E isto não é verdade. A vida não é assim. E você acabou de falar, um relacionamento, né? Porque você não consegue obrigar alguém a ficar com o seu filho, depende do outro, né? E aí eles acabam tendo reações superlativas, desproporcionais quando enfrentam um problema desses, justamente porque não construíram Não passou pelo processo. as habilidades que eles precisavam para nesse momento sofrer. Todos nós sofremos, mas superar, que é a resiliência, né? Eu passo por um problema, mas eu consigo me reorganizar para seguir em frente. E estamos vendo muitos adolescentes, muitos jovens com baixíssima resiliência. E tudo isso tem esse impacto na saúde mental, contribuindo para o adoecimento, né? Porque aumentam os níveis de estresse, não tem estratégias para manejar o estresse, e aí isso vai, então, criando toda uma condição que ela, assim, ela aumenta os fatores de risco para o adoecimento mental. Uhum. Como que os pais podem encontrar um equilíbrio saudável entre essa questão da proteção e da autonomia? E que reflexão que a gente pode fazer para entender se a gente está passando do limite e entrando na superproteção, já que a gente viu que ela só desprotege, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Olha só, né? Eu acho que assim, em primeiro lugar, às vezes eu vejo pais, né, e você deve ver, muito culpados, a gente faz o melhor que sabe e o melhor que pode. Então, dentro daquilo que sabe, dentro do que pode, né? Verdade, né? Então ter, em primeiro lugar, essa consciência que como pais nós vamos errar e tá tudo bem, né? Mas ter sempre essa abertura. Eu vejo que os problemas muitas vezes começam a acontecer quando um pai, uma mãe, não, eu sei tudo, é o meu filho, eu sei, e se fecha... para tudo, né? Para a opinião tudo. das outras pessoas, para o que ele escuta, para tudo, e né? até para rever, poxa, não, será que, né, a maneira como eu estou conduzindo isso não pode ser um pouco diferente? Então sempre se perguntar, né, o que meu filho pode fazer sozinho? Será que isso que eu estou fazendo pelo meu filho, ele já não poderia fazer? Então, essa é uma boa medida desde que a criança é pequena. Se a criança é capaz de guardar um brinquedo, não tem por que um adulto ir guardar. Tem né? que estimular a guardar até para ela aprender. Claro, né? Se ela é capaz de escolher uma roupa para sair, é uma coisa básica. Às vezes uma criança de 2, 3 anos. Ok, tá frio? Então eu falo, olha, tá frio. Você vai escolher entre essa e essa, né? Uhum. Mas você escolher, porque também o contrário, né? Eu dar, às vezes, muita autonomia quando a criança não está preparada, também é ruim, gera angústia. Fala, não, tá frio. Eu quero pôr a camiseta e o short. Não vai dar porque tá frio. Mas entre essas duas ou essas três, você pode escolher, né? Que tá compatível com o tempo lá fora, né? Então, que espaços de escolha e de consequências que eu posso dar para o meu filho? Oportunizar que a criança lide com frustrações, né? Então, às vezes é a morte de um animal, de um pet, que aí os pais falam que o animal foi embora, porque não querem contar para a criança que morreu. Gente, a morte faz parte. Ou compra um outro igualzinho e põe no lugar. Pois é, morte faz parte da vida, né? Isso é um treino, um dia ele vai perder pessoas importantes da vida dele, isso é um treino, né? E a plantinha morre, o bichinho morre, então é uma forma de ir se conectando com a realidade, né? Quando eles ficam adolescentes, a gente tem que passar a envolver os filhos nos problemas da família, né? E também vi pais que estavam enfrentando problemas financeiros enormes, né? E o filho de 14 anos... um celular da última geração. Pois é, eu falava assim, eu conversando com esses pais, eu falei, escuta, você não conta para o seu filho que você está enfrentando esse problema? Mas eu quero poupá-lo. Eu falo, não, mostra para ele que você confia. Mostra que o adulto, às vezes, também não sabe o que fazer, porque eles ficam com a ilusão de que eu não sei o que fazer, mas meu pai sabe. Ele está sempre fazendo, né? Ele tá sempre... E é uma ilusão, então ele tem que lidar também, ele tem que poder
a ser confrontado com a vulnerabilidade do adulto, Sim. que é uma vulnerabilidade que nos acompanha por toda a vida, né? Então compartilha, você não vai de repente compartilhar com um filho de 5, 6 anos, mas com um filho de 12, 13, 14, olha, estamos enfrentando essa situação, este problema, olha, não sei que decisão tomar, é difícil. E isso às vezes é muito interessante porque dá espaço para esse filho se abrir e contar também situações que ele vive e que ele não sabe como resolver, ele não tem uma resposta. Então você percebe que isso cria uma dinâmica, primeiro que aproxima pais e filhos, cria uma relação mais genuína, mais verdadeira, né? E vai trazendo para esse adolescente uma dimensão do que é ser adulto e do que os adultos passam, né? E ele vai sentindo também que ele pode fazer parte disso. Porque aí tem que... Olha, eu estou pensando nessa solução. O que você faria no meu lugar? Leva o filho para fazer compra. Olha, eu tenho isso de dinheiro para fazer compra. O que nós vamos comprar? Né? Eu tenho esse valor que eu vou ter que pagar aluguel, que eu vou ter que pagar a escola, que eu, né? E a gente não vai poder sair para comer pizza. Né? Então, são problemas reais. E que, principalmente o adolescente, ele precisa começar a ser inserido, né? Então, eu vejo esse caminho, quer dizer, deixar a criança lidar com problemas que ela pode solucionar, sempre mostrando que o adulto está ali do lado, olha, se você precisar de mim, deixando que ela enfrente, deixando que ela passe por pequenas adversidades, né? Com esse apoio do adulto. Isso vai fortalecer essas habilidades que vão ser fundamentais aí, tanto na vida acadêmica, né, ao longo da vida acadêmica, como para tudo aquilo que a gente vai enfrentar quando a gente cresce. Sim, né? sim. Bom, a gente pôde esclarecer algumas dúvidas aí e perceber que essa superproteção excessiva, ela acaba meio que limitando o desenvolvimento não só emocional, né, mas também muitas vezes social e até cognitivo do filho, né? O que eu tenho certeza que não é o que nenhum pai quer para o seu filho, né? Então, obrigada, Alcione, por você ter compartilhado aí seu conhecimento com a gente. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade, é um tema que eu adoro, eu estava compartilhando aqui, eu escrevi um artigo científico, numa revista científica há 9 anos, sobre esse tema, então foi muito bom retomar esse tema aqui com vocês, aqui Legal. no Honeycast. Obrigada.